Bem-vindo ao Destilado Literário. Se você ama livros, este é o seu refúgio. Inscreva-se no canal, curta e ative o sino, para mergulhar em histórias incríveis e ideias que inspiram. Vamos ao destilado de hoje. O conflito do Vietnã foi um dos maiores do século XX, rolando entre 1955 e 1975, principalmente no território do Vietnã, no Sudeste Asiático. De um lado estava o Vietnã do Norte, comunista, apoiado pela União Soviética e pela China. Do outro, o Vietnã do Sul, com apoio dos Estados Unidos e de alguns aliados como Austrália, Coreia do Sul e Filipinas. O motivo era basicamente ideológico e político. Depois do Segundo Conflito Mundial, o Vietnã queria se libertar do domínio francês. Quando conseguiu, o país foi dividido em dois, Norte comunista e Sul capitalista. O Norte queria unificar o país sob o comunismo, o Sul queria se manter independente. Aí os Estados Unidos entraram na parada com o famoso medo do efeito dominó. Achavam que, se o Vietnã caísse no comunismo, outros países do Sudeste Asiático iriam junto. O conflito aconteceu principalmente no Vietnã, mas se espalhou também para o Laos e o Camboja, onde os norte-vietnamitas montavam bases e rotas de suprimento, a famosa trilha Ho Chi Minh. Ao fim, o Vietnã foi unificado sob o regime comunista e os Estados Unidos saíram com uma baita ferida no orgulho. Foi o primeiro conflito que eles realmente perderam. Há verdades que não precisam ser escondidas, basta que ninguém tenha coragem de dizê-las. O poder, quando teme o próprio reflexo, cria mundos paralelos onde a mentira soa como música e a consciência vira ruído. E é nesses mundos que impérios começam a ruir, não em explosões, mas em silêncios. O Vietnã foi mais do que um conflito histórico. Foi um espelho. Um espelho onde a América viu, pela primeira vez, o rosto da sua própria arrogância. Nos palácios de Washington, homens moldavam discursos enquanto, do outro lado do oceano, jovens carregavam pesos que não estavam nos mapas. Um país tentava vencer uma guerra invisível, não contra um inimigo, mas contra a própria ilusão de controle. Entre relatórios, promessas e fotografias amareladas, nasceu uma farsa grandiosa, uma mentira brilhante, como chamou Neil Sheehan, sustentada por dados, estatísticas e um otimismo cuidadosamente fabricado. Enquanto isso, nas selvas cobertas pela névoa, soldados lutavam não apenas contra o medo, mas contra a sensação de que estavam ali por nada. O historiador e general H.R. McMaster chamou esse momento de negligência do dever, o instante em que o dever de dizer a verdade foi substituído pela vontade de preservar o poder. E o escritor T. O'Brien, que viveu tudo isso, escreveu que o peso de uma guerra não está nas mochilas, mas nas lembranças que ninguém consegue largar. No fundo, talvez toda nação carregue a sua própria selva. E quanto mais se tenta esconder o erro, mais a floresta cresce, dentro e fora. Nenhum império se destrói apenas por fora. A ruína começa dentro. Toda nação carrega, em algum momento de sua história, um instante em que o poder e a verdade caminham em direções opostas. Nos bastidores da década de 1960, entre discursos públicos e reuniões secretas, um círculo de poder moldava decisões que mudariam o destino de milhares de vidas. Dereliction of Duty, escrito por H. McMaster, é uma investigação profunda sobre um dos períodos mais controversos da história moderna dos Estados Unidos, o momento em que decisões tomadas nos salões da Casa Branca e do Pentágono transformaram um conflito regional em uma tragédia global. McMaster, que mais tarde se tornaria general e conselheiro de segurança nacional, revela como ambição política, vaidade e omissão institucional se combinaram para criar um dos episódios mais dolorosos da história americana. Para entender essa história, é preciso voltar ao começo da década de 1960. Os Estados Unidos estavam mergulhados em uma transição delicada. O país saía da era Kennedy, marcada pela esperança e pela modernização, e entrava no governo de Lyndon B. Johnson, um político obstinado, ambicioso e profundamente desconfiado de seus próprios generais. Johnson herdou do governo anterior o envolvimento no Sudeste Asiático, uma região que se tornará um novo tabuleiro geopolítico da Guerra Fria. Mas, enquanto prometia estabilidade interna e reformas sociais sob o lema da grande sociedade, o presidente enfrentava uma pressão crescente para agir com firmeza contra a expansão do comunismo. Ele não queria uma guerra aberta, ou melhor, um conflito total que pudesse arruinar sua imagem. Mas também não podia parecer fraco diante da opinião pública e dos adversários políticos. Foi aí que surgiu o que McMaster chama de a política da ilusão, a tentativa de manter duas verdades incompatíveis, uma para o público e outra para o poder. Robert M. McNamara, secretário de Defesa,
era o cérebro técnico dessa engrenagem. Antigo executivo da Ford, ele via o mundo como uma grande planilha. Acreditava que números e lógica poderiam vencer o caos humano. Sob sua liderança, o Departamento de Defesa se transformou em um laboratório onde a guerra passou a ser tratada como um problema de engenharia. Cada movimento estratégico era traduzido em estatísticas, relatórios e indicadores de sucesso. Mas havia um detalhe que os gráficos não mostravam: a realidade não cabia nas tabelas. Enquanto os relatórios de Washington exibiam resultados promissores, as forças no campo enfrentavam uma situação completamente diferente, uma luta sem fronteiras, sem regras e sem propósito claro. McMaster mostra que McNamara sabia disso. Sabia que os números mentiam. Mesmo assim, escolheu acreditar neles e exigir que todos fizessem o mesmo. Essa escolha, movida por arrogância e medo político, se tornaria um dos pontos centrais da obra: o colapso da honestidade intelectual dentro do governo americano. Outro tema poderoso do livro é a relação entre os militares e o poder civil. McMaster descreve um sistema onde os generais se tornaram cúmplices pelo silêncio. Os chefes do Estado-Maior, que deveriam aconselhar o presidente com franqueza, preferiram ajustar seus discursos para não contrariar a Casa Branca. Eles sabiam que a estratégia era falha, mas optaram pela lealdade política em vez da responsabilidade institucional. A obediência passou a valer mais do que a verdade. E o resultado foi um governo em que todos sabiam que as decisões eram erradas, mas ninguém estava disposto a dizer isso em voz alta. O livro descreve as reuniões internas com riqueza de detalhes. Johnson exigia otimismo. McNamara pedia resultados. Os militares, acuados, entregavam relatórios cuidadosamente editados para preservar seus cargos. Assim, o governo criou sua própria bolha, um universo de autoengano, onde a aparência de controle substituiu o controle real. Essa cadeia de omissões, civis e militares, é o dever negligenciado do título. Não foi uma traição aberta, mas uma traição moral, uma falha de consciência. Um dos aspectos mais fascinantes do livro é a forma como McMaster expõe o papel da comunicação no poder. Para Johnson, a vitória mais importante era manter a opinião pública sob controle. Por isso, cada palavra dita à imprensa era cuidadosamente moldada. Os relatórios que mostravam fracassos eram reescritos em tom positivo. Os números de baixas eram alterados. As previsões de vitória eram repetidas até soarem verdadeiras. Era um enquadramento informativo, uma narrativa controlada desenhada para manter o país calmo, enquanto o caos crescia do outro lado do oceano. McMaster mostra que esse hábito de moldar a verdade foi o que acabou destruindo a credibilidade das instituições. Quando as mentiras se tornaram insustentáveis, o público deixou de acreditar em tudo, inclusive no que ainda era real. Esse é o ponto em que o livro transcende a história. Ele mostra o custo de uma cultura política que prioriza a aparência em vez da integridade. No fim, Dereliction of Duty não fala apenas sobre Lyndon Johnson ou Robert McNamara, fala sobre todos os sistemas que se perdem quando esquecem seu propósito. O autor conclui que a verdadeira derrota americana não aconteceu nos campos do Vietnã, mas nas salas de reunião de Washington. Foi lá que se escolheu o silêncio. Foi lá que a verdade foi sacrificada. McMaster escreve como um soldado, mas também como um filósofo. Para ele, o que destrói uma nação não são seus inimigos, mas a corrosão interna da responsabilidade. Quando o medo de perder poder se torna maior que o dever de agir com consciência, o colapso é inevitável. O livro termina com um alerta direto e atemporal. Líderes que se recusam a ouvir a verdade criam, inevitavelmente, as condições da própria ruína. E talvez essa seja a lição mais valiosa de Dereliction of Duty. A verdade pode ser incômoda, mas a mentira é insustentável. H.R. McMaster oferece mais do que uma análise histórica. Ele entrega um tratado sobre ética, poder e a natureza da liderança. Sua narrativa revela que o verdadeiro campo de batalha está na mente, entre o que se sabe e o que se escolhe ignorar. Dereliction of Duty é o espelho de todos os tempos em que o poder acreditou poder moldar a realidade à sua vontade, e pagou caro por isso. E a pergunta que o livro deixa ecoando é simples, mas devastadora. Quantas vezes ainda repetiremos os mesmos erros? No fim das contas, a verdade não foi derrotada por tanques, mas por planilhas. O silêncio de Washington ecoou mais alto que qualquer explosão em campo. Em Dereliction of Duty, H.R. McMaster mostrou o momento exato em que o poder trocou a consciência pela conveniência.
Homens que deveriam servir a verdade passaram a servi-la com cautela, embalando a mentira em discursos elegantes e relatórios perfeitos. Mas a história não se encerra nas salas de reunião. Toda farsa precisa de quem acredite nela, e toda ilusão, mais cedo ou mais tarde, encontra alguém disposto a morrer por ela. É aqui que entra John Paul Vann, um homem que acreditou com fé quase religiosa nas promessas que vinham de Washington. Um homem que achava que o sacrifício era o preço da vitória, e que a América, por essência, não podia errar. Mas Vann descobriria o oposto, e pagaria caro por essa descoberta. Se McMaster nos mostrou o sistema que mente, Neil Sheehan nos mostra o ser humano que acredita nessa mentira. Em A Bright Shining Light, o idealismo de Vann se transforma em tragédia, uma jornada em que a fé no poder se choca com a realidade das selvas e da consciência. Do brilho das promessas ao escuro da verdade, o Vietnã deixaria de ser uma estratégia e se tornaria um espelho. Porque, às vezes, o maior campo de batalha não é geográfico, é moral. O silêncio em Arlington era denso o bastante para ser sentido. O caixão coberto pela bandeira americana deslizava lentamente, escoltado por cavalos, generais e políticos, uma cena que parecia encerrar não apenas uma vida, mas um ideal inteiro. John Paul Vann, o homem que acreditava poder redimir uma causa perdida, estava sendo sepultado. E, com ele, talvez também fosse enterrada a crença na América como guardiã moral do mundo. Era 16 de junho de 1972. O país estava exausto. O conflito no Vietnã já durava mais do que qualquer outro na história dos Estados Unidos. Dividia famílias, partidos e consciências. Mas, naquele funeral, todos estavam lá, os que ainda acreditavam, os que haviam se arrependido, e os que apenas queriam entender como uma nação inteira pôde se perder em meio a um ideal brilhante demais para ser verdadeiro. Essa é a história que Neil Sheehan reconstrói com precisão cirúrgica e profundidade quase literária, o retrato de um homem que encarnou a esperança e a arrogância de um império. Um retrato do que acontece quando o patriotismo se transforma em fé cega. John Paul Vann era um homem comum que acreditava em causas extraordinárias. Nascido na pobreza, no sul dos Estados Unidos, cresceu com um senso de dever e a obstinação que moldariam toda a sua trajetória. Quando se ofereceu para servir no Vietnã, em 1962, acreditava estar participando de algo grandioso, uma missão para libertar um povo e preservar a liberdade. Era o auge da fé americana no poder da tecnologia, da disciplina e da vontade. Mas logo percebeu que o campo de batalha era muito mais complexo do que qualquer manual de guerra. Os relatórios oficiais diziam que tudo ia bem, mas Vann via o oposto: aldeias destruídas, civis sem lar, líderes locais apáticos e uma estratégia baseada mais em números do que em pessoas. Para ele, a guerra, ou melhor, o conflito histórico, estava sendo conduzida com base em ilusões burocráticas e vaidades políticas. Ao perceber que ninguém queria ouvir a verdade, ele fez o impensável: desafiou seus superiores e começou a vazar informações para jornalistas, revelando a distância entre o discurso e a realidade. Essa ousadia o isolou, mas também o transformou em uma figura lendária, um símbolo da coragem e da contradição americana. Depois de deixar o exército, Vann não desistiu. Voltou ao Vietnã como civil, trabalhando na Agência de Desenvolvimento Internacional. Agora, sua missão era pacificar, reconstruir o que os bombardeios haviam destruído. Foi nesse período que consolidou sua reputação, um homem incansável, dormindo poucas horas por noite, movido por uma energia quase sobre-humana. Era destemido a ponto de arriscar a própria vida em vilas cercadas, e orgulhoso o bastante para acreditar que, sozinho, poderia corrigir o rumo de uma guerra inteira. Mas havia algo trágico em sua devoção. Vann criticava as estratégias brutais e sem sentido, os bombardeios que expulsavam camponeses, as vitórias que deixavam apenas ruínas. Ao mesmo tempo, ele acreditava que o conflito ainda podia ser vencido, bastava fazê-lo direito. Essa era sua contradição essencial: via o erro, mas não aceitava que a própria causa fosse o erro. Era o espelho de uma América que, mesmo diante do fracasso, insistia em se ver como força do bem. A história de Sheehan é povoada por figuras que representam as múltiplas faces desse drama. Há os generais como Westmoreland e Dupuy, defensores de uma estratégia mecânica, a crença de que o poder bélico resolveria tudo. Há os políticos como Edward Kennedy, que, antes crentes na missão, começaram a enxergar o sofrimento dos civis e questionar os métodos. E há Daniel Ellsberg, amigo de Vann, que mais tarde se tornaria símbolo de resistência moral ao divulgar os papéis do Pentágono,
expondo segredos oficiais sobre o Vietnã. Esses homens orbitavam em torno de uma mesma pergunta: qual é o preço de acreditar cegamente em uma causa? Sheehan retrata Van como um homem dividido, entre o ideal e a realidade, entre a glória e o arrependimento. Enquanto muitos voltavam para casa desiludidos, ele permanecia no campo de batalha, tentando transformar a derrota em redenção. Em 1972, já com status equivalente a um general, Van comandava operações nas montanhas do Vietnã Central. Durante uma ofensiva decisiva, conseguiu conter as forças inimigas em Com Tum. Foi sua última vitória. Dias depois, o helicóptero em que viajava caiu em meio à neblina, um fim quase simbólico para quem desafiava até o próprio destino. Aqueles que foram ao seu funeral não sabiam se choravam por ele ou pela ideia que ele representava. Para muitos, John Paul Van era o último homem de fé em uma guerra que havia perdido toda a fé possível. No velório, a esposa pediu que tocassem uma canção simples, mas devastadora, Where Have All the Flowers Gone? Hino de uma geração cansada de ver promessas se transformarem em lápides. Era a música perfeita para aquele momento, o adeus a um homem que acreditou até o fim que podia mudar o curso da história, e a constatação de que talvez ninguém, de fato, pudesse. Neil Sheehan não escreveu apenas sobre um soldado. Ele escreveu sobre uma era, um modo de pensar e um erro coletivo. Uma mentira brilhante é mais do que um relato histórico. É um espelho desconfortável sobre o poder, a vaidade e a negação da realidade. Van acreditava que os fatos bastariam para corrigir o curso das coisas, mas os fatos, quando confrontam o mito, raramente vencem. No fim, sua vida se torna uma parábola sobre o preço da lealdade a uma ilusão. E a pergunta que ecoa no ar: quando irão aprender? Não é sobre o Vietnã. É sobre nós. John Paul Van acreditava que podia consertar o mundo. Acreditava que bastava coragem, vontade e fé no propósito americano para transformar o caos em ordem. Mas o Vietnã não se deixou consertar. Ali, o tempo não obedecia à razão, e as verdades vinham misturadas ao barulho do vento, à umidade, à solidão. Quando Van partiu, levou com ele o último lampejo de otimismo. Aquele brilho, a mentira brilhante, como chamou Neil Sheehan, apagou-se, e o que restou foram os destroços, homens jovens, perdidos entre a esperança e o medo, tentando entender por que estavam ali e o que ainda restava dentro deles. É aí que começa outra história. Não há dos generais, nem dos estrategistas, mas há dos que marcharam, suaram e sangraram acreditando que tudo aquilo tinha um sentido. É o ponto em que o Vietnã deixa de ser uma mancha no mapa e se torna uma marca na pele. Tim O'Brien, um desses jovens, transformou suas lembranças em literatura, não para explicar, mas para suportar. Em The Things They Carried, ele nos faz sentir o peso invisível do que ficou, as memórias, a culpa, os medos, os nomes que ecoam mesmo depois do silêncio. Se McMaster revelou o erro do poder, e Sheehan revelou a queda da fé. O'Brien revela o que sobra quando tudo se perde. A humanidade. Alguns livros não contam apenas uma história. Eles revelam o peso invisível que a memória deixa em quem sobrevive. Imagine um grupo de jovens marchando por terras distantes, cada um carregando algo que o define, objetos, lembranças, arrependimentos. No ombro, mochilas. No coração, o medo e a saudade. Em As Coisas que Eles Carregavam, T. O'Brien reconstrói o que significa atravessar o inferno interior de um conflito histórico e ainda tentar permanecer humano. Não é uma história sobre batalhas, mas sobre aquilo que fica depois que as armas se calam. É um mosaico de lembranças, ora reais, ora simbólicas, que se entrelaçam para formar o retrato mais humano de um soldado, o homem que carrega o peso daquilo que ama, teme e não consegue esquecer. T. O'Brien, que viveu de perto o conflito no Vietnã, escreve com a precisão de quem ainda ouve o eco dos helicópteros. Ele apresenta os soldados por meio do que carregam, e cada objeto é uma confissão disfarçada. O tenente Jimmy Cross leva cartas de Marta, a mulher que ama à distância. Dobras de papel manchadas de suor, lidas em silêncio durante a noite. Outros carregam pedrinhas da sorte, amuletos, um crucifixo, balas de chocolate, fotografias antigas. Mas há pesos que não se veem, o medo constante, a culpa por decisões difíceis, a esperança teimosa de voltar vivo. Esses fardos intangíveis são os que realmente moldam o caminhar de cada um. O'Brien escreve que os homens carregavam o que precisavam, e o que não conseguiam abandonar. A selva é o cenário, mas também um espelho da mente. Lá dentro, a paisagem muda o tempo todo,
Às vezes é beleza, às vezes é sombra. E no meio desse caos, o autor mostra como a verdadeira batalha acontece dentro, entre o desejo de ser forte e o pavor de parecer fraco. O grande fascínio do livro está na forma como O'Brien apaga as fronteiras entre fato e ficção. Ele escreve histórias que podem, ou não, ter acontecido. Um personagem pode morrer em um capítulo e reaparecer vivo no seguinte. O próprio autor admite que a verdade, na memória, nunca é simples. E é aí que reside a genialidade da obra. Ela transforma a lembrança em matéria poética. Em vez de buscar fidelidade factual, O'Brien busca fidelidade emocional, o tipo de verdade que não se mede com datas, mas com o impacto que deixa na alma. Ele diz que há histórias tão verdadeiras que não precisam ter acontecido para serem reais. Essa é a essência da narrativa, um testemunho do que a mente faz para sobreviver àquilo que o corpo já superou. O resultado é uma sequência de memórias que se repetem, se contradizem e se iluminam, como fragmentos de um espelho partido que ainda reflete a humanidade. O livro também fala do amor, não o romântico, mas aquele que se mistura com o medo e a culpa. Jimmy Cross se culpa por ter deixado a mente vagar até Marta em um momento decisivo, o que custou a vida de um companheiro. Esse fim de um ciclo o assombra. Ele queima as cartas, mas o fogo não apaga a lembrança. A chama apenas revela o que ele já sabia. Há coisas que não se queimam, apenas se carregam. E esse é o ponto central. O amor, a perda e a responsabilidade são cargas que ninguém larga no chão. Mesmo quando o conflito termina, as lembranças continuam marchando junto. A guerra pode ter fim, mas a memória é eterna. Tim O'Brien transforma a escrita em sobrevivência. Contar histórias se torna o único modo de suportar a lembrança e, paradoxalmente, o único modo de não esquecê-la. Cada narrativa é um ritual, uma forma de dar ordem ao caos e sentido à dor. Ele escreve como quem tenta purificar algo, uma catarse pela palavra. E há uma ternura rara nessa dor. Os soldados são jovens, confusos, sensíveis. Riem entre lágrimas, cantam para esconder o medo, se apegam a pequenas rotinas como quem tenta afirmar, ainda somos humanos. O'Brien entende que a guerra, ou melhor, a tensão global que atravessa o livro, é apenas pano de fundo. O que realmente importa é o que acontece dentro de cada pessoa que teve de continuar vivendo depois. Anos depois, já longe do campo de batalha, o narrador, que é também o próprio autor, reflete sobre o que ficou. Ele percebe que não há volta. A infância, o riso, a inocência, tudo ficou na selva. Mas há uma forma de continuar, escrevendo. Contar histórias é como caminhar de novo entre os fantasmas, desta vez com compaixão. O'Brien diz que escreve para manter vivos aqueles que se foram. Cada palavra é uma oferenda, um lembrete de que o esquecimento é mais cruel do que a morte. E o leitor entende, todos nós carregamos algo, e é esse peso que nos faz humanos. As coisas que eles carregavam é um retrato da consciência, daquilo que cada um de nós leva no silêncio. Tim O'Brien fala sobre soldados, mas poderia estar falando sobre qualquer pessoa que já amou, perdeu e tentou seguir adiante. O livro é uma meditação sobre o que significa ser humano, sentir culpa, lembrar, narrar, tentar compreender. E no fim, talvez a única forma de cura seja justamente aceitar o peso. Toda história humana é um ciclo. O poder cria. A vaidade alimenta. E o homem paga. H.R. McMaster nos mostrou o início, o instante em que líderes escolheram o silêncio e transformaram a verdade em moeda política. Neil Sheehan nos revelou o meio, quando homens de fé e coragem se viram presos dentro da mentira que ajudaram a sustentar. E Tim O'Brien nos deixou o fim, o eco desse engano, carregado por gerações que ainda tentam compreender o que se perdeu no meio do caminho. O Vietnã não foi apenas um lugar, foi um espelho. Um reflexo de como o poder, quando se apaixona por si mesmo, começa a acreditar que pode moldar a realidade ao seu gosto. Mas a verdade é paciente. Ela espera. E quando volta, não grita, apenas mostra o que sobrou. No fim, a América não saiu derrotada por inimigos externos. Saiu ferida por dentro, pela arrogância, pelo medo, pela recusa em ouvir o que já era óbvio. E o mais trágico é que, ao contrário das guerras, a ilusão não termina com o cessar-fogo. Ela continua, nas consciências, nas lembranças, nos livros que tentam dar sentido ao que não teve. Mas talvez haja algo redentor em tudo isso. Porque ao narrar, ao lembrar, ao revisitar o erro, o ser humano tenta se curar. É a literatura que transforma o ruído da história em reflexão,
e a dor em compreensão. No final das contas, nenhum império cai de uma vez. Ele começa a ruir quando esquece por que existe. E todo homem, ao carregar o peso das próprias decisões, entende que a verdade sempre volta, cedo ou tarde, de um jeito ou de outro. E talvez a pergunta que reste seja apenas esta: quantas vezes ainda precisaremos mentir a nós mesmos para aprender o valor da verdade? E se essa reflexão tocou algo em você, se de algum modo te fez pensar sobre o peso da verdade e o valor da consciência, deixe seu like e siga conosco. Cada gesto seu é o combustível que mantém essa jornada viva. Aqui, seguimos destilando histórias, para que nenhuma verdade precise mais ser esquecida. Boa leitura!